Oi, eu sou o Rick. Hoje a gente vai fazer a análise aqui do capítulo 907 de One Piece, O Trono Vazio. Nome muito bom, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Vamos para a página a capa, né? Que é o Orlambus levando os 56 navios da Yonta Maria, né? A frota dele, embora do reino que ele estava. E o Orlambus, ele era um aventureiro, né? Ele não era pirata. Por isso ele tinha essa aliança e afinidade com esse reino específico. E ele tá literalmente roubando, de certa maneira, os navios e indo embora, falando tchau, foi bom enquanto durou, né? Fazendo ali uma saudação enquanto ele vai embora, tá lá ele chorando. Uma capa bem engraçada. Bom, seguindo para dentro do capítulo, a gente começa com Big Mom e Kaido conversando por Dendemushi. A gente vê a Big Mom citar um débito que o Kaido tem com ela, e ela cita esse débito porque ela tá falando que ela vai até o Ano, que é território atualmente do Kaido, ela vai até lá, porque ela sabe que o Chapéu de Palha, o Luffy, nosso querido protagonista, vai estar lá, e ela que quer matar o Luffy, ela quer arrancar a cabeça do Luffy. Porque ela não quer deixar barato, porque se ela deixar barato, outros piratas vão tomar o Luffy como exemplo e falar, ó, não foi ela que matou o Luffy, foi o outro cara lá. A gente pode mexer com ela não faz nada não. Essa parada que a Big Mom fazia isso, ela tá velha, não tá fazendo mais, não sei o que. Ela tem que dar exemplo, então ela que quer matar o Luffy. E aí o Kaido responde que não, ele não vai deixar ela entrar, que se ela vier pra Wano, ele mesmo vai matar ela. Porque ele também tem treta com o Luffy e ele quer matar o Luffy. Aí ela fala, olha, então eu vou fazer o seguinte, eu vou até aí de qualquer jeito, e se você quiser me matar, você pode até tentar, entendeu? Você tenta. Mas eu acho que é melhor pro interesse mútuo, né? Se a gente trabalhar junto pelos old days, pelos tempos passados, né? E a gente, passando logo para a próxima página, a gente já se surpreende porque a gente vê que a Marinha tem um grampo nos Dendemushis dos dois, e eles estão escutando isso falando, caraca, se pá vai rolar uma aliança de Yonkou. Deu ruim, né? E aí o Kizaru, né, o Borsalino, ele já olha pro Sakazuki, né, o Akainu, e ele fala, Sakazuki, você quer que eu vá até lá? Tipo, ele tá calmíssimo, sabe? Ele tá, meu Deus. E o Akainu, ele vira e fala, ô, Borsalino, fica calmo, relaxa, a gente ainda não sabe quão forte é as forças de samurais de Wano. A gente não tem como, sabe, mandar um número de marinheiros para lá sem ter essa noção da força lá deles e tal. Fica tranquilo aí, é nóis. Tipo, ele tá preocupado, obviamente, o Sakazuki, mas ele. Ok, entendeu? Não é um bagulho que tem que resolver agora, aparentemente, para ele. Não é um negócio que a gente tem que forçar, entendeu? A resolução. E aí a gente já passa pro Garp, conversando com a Colher Rosa, o Porco Marrom e mais outros marinheiros ali. Coelha Rosa e Porco Marrom, para quem não sabe, são dois marinheiros extremamente fortes, cotados a almirante, tá? Se o Touro Verde e o Fujitora, né, que seria Tigre Roxo, não tivessem entrado como marinheiros, seriam esses dois a entrar, tá? Então eles são gente forte pra caramba. E eles dois estão conversando com o Garp meio preocupados, falando. A Coelha Rosa fala, ô Garp, você tá maluco, cara? Você tá tranquilo aí? Tem dois Yonkos se aliando pra matar teu neto, né? E o Garp tá lá, tipo, descendo risada pra caramba, falando, nossa, isso não é hilário, isso? Não sei o quê. E aí a Rina aparece e ela fala com o Garp, não, Garp, mas Big Mom e Kaido, sobre eles, né? No passado você ficou conhecido como herói da marinha e tal. E aí o Garp meio que já entra cortando ele fala, você tá falando dos rocks, né? Das pedras, né? Me impressiona você saber disso, porque isso é muito antigo, você é muito nova, né? Mas realmente, antes da era do Roger, a era deles. A gente sabe que o termo Yonkou passou a existir só depois da era do Roger, Chique e Barba Branca. Mas a gente sabe também que o Roger ele roubou a informação do Road Poneglyph da Big Mom. Então a Big Mom ela já tem esse Road Poneglyph há muito tempo, ela já é uma força a ser considerada há muito tempo. Né? Então eu não sei o que ele está querendo dizer com esses rocks. Né? Depois ela cita, eles perderam muita força quando perderam o capitão, mas eles estão ganhando
força recentemente e o Garp ele cita, seria ruim se eles voltassem com tudo, né? E ele diz isso, né, sorrindo, né, e tal, só que com uma cara, né, meio séria, é um sorriso, mas com um rosto meio, né, caramba, pode ser que dê ruim, né? E cara, isso é muito intrigante, porque a Big Mom e o Kaido primeiro. Será que eles eram casados? Será que eles eram aliados? Será que eles faziam parte de uma aliança de piratas? Será que esse rocks, né, essa pedras que o Garp está citando, será que eles eram o nome dessa aliança? Porque a Big Mom ela tem um Road Poneglyph. O Kaido tem outro Road Poneglyph. E eles, possivelmente, em algum momento foram aliados. Né? Eles foram aliados. Eles se separaram. Cada um tem um Road Poneglyph. Não é engraçado que exista alguma coisa chamada As Pedras, ou The Rocks, e esses dois têm um Road Poneglyphs? Opa, perdão. Como sempre, super profissional. Enfim. Será que não é As Pedras não é uma aliança de piratas focada em encontrar as pedras, os poneglyphs, entendeu? E talvez eles tivessem um capitão acima deles, né? Que por velhice, obviamente, já morreu, porque a Big Mom hoje em dia tem 68 já. Né? E algum momento eles se separaram, essa aliança, de repente até uma tripulação, não sei, de repente eles eram parte da mesma tripulação, saber. Isso é tenso, é uma parada meio maluca, não dá pra pensar muito sobre isso, mas são alguns questionamentos que eu levanto aqui. Depois a gente segue e tem o trono vazio, a aparição do trono vazio. E é explicado que aquele trono do castelo Pangeia, né, todos os continentes unidos, nada melhor para um nome de castelo do governo mundial, é o governo mundial, né, reina todos os lugares, né, uma união de todos os reinos e continentes. Né, então o castelo Pangeia. E a gente tem um trono nele que é um trono vazio, porque ninguém pode clamar aquele trono, porque como é um governo mundial, não há um rei só, né, que governe o planeta, o mundo. Né? Há várias forças, né, em conjunto trabalhando para que o governo mundial funcione. Né? A gente vê que existem níveis ali antes do trono, alguns níveis de escadas, né? Você tem umas escadas, aí tem meio que um andar, umas escadas, outro andar, e aí no terceiro andar ali tem o trono. Ali no andar, vamos dizer assim, do trono, no nível do trono, tem as 20 espadas que foram fincadas ali pelos 20 reis que fundaram o governo mundial, né? Aí tem um outro nível que está vazio, e o nível mais abaixo, o primeiro nível, ele tem várias espadas, um monte. Imagino eu, né? É o que deu a entender, porque o cara tá oferecendo uma espada pro Stelly, né, ali, para que ele fique ali, que todo rei que se assimila ao governo mundial, independente de ele o reino dele provavelmente já ter esse pacto. Por exemplo, o Stelly, o reino de Goa, eu imagino, já era ligado ao governo mundial. Só que ele é o novo rei. Então todo novo rei tem que ir lá e colocar uma espada ali naquele primeiro nível. Nunca no último, porque no último é o local especial só para os 20 reis que fundaram o governo mundial. Não as famílias deles, imagino que só aqueles caras, aquelas são aquelas espadas de tipo 800 anos atrás, entendeu? Seguindo então, aquele trono, ele simboliza, obviamente, o trono do mundo, ninguém senta nele. Seguindo, a gente vê a Shirahoshi sendo presa pelo escravo número 3 do Charles, acho que era isso. O escravo número 3, ele é um gigante, aparentemente, não sei, acho que é, né? Tá meio claro, quase, apesar da roupa. E o Charles, ele tá dizendo, eu peguei mais uma. Cara, eu odeio esse maluco. E ele fala que ela vai ser o pet dele. E é muito interessante essa cena, porque a gente vê a Vivi e a Rebecca, assim como um monte de gente, tipo, caramba, pelo amor de Deus, solta ela, não sei o quê. E o Sai, ele tá segurando a Rebecca, assim, falando, Rebecca, você não pode ir. Se você for lá e for contra um Teriobito, eles vão só destruir Dressrosa. A gente não pode negar o que esses caras fazem. Não tem como, não interessa que ela seja uma princesa. E a gente fica tipo, caramba, né, cara? Que impressionante, nem as famílias reais são imunes ao poder de decisão de um Teriobito de falar, agora você é meu, pronto, e te leva, vai embora, sabe, você virou escravo.
E isso é tenso. Mas, continuando, a gente vê o Léo ele perde a cabeça ali e fala, por que ninguém tá fazendo nada, Arezo? Né, que ele termina tudo com Arezo. E ele vai em direção ao Charlos, porque ele quer bater no Charlos pra salvar a Shirahoshi. E aí o Sai vê o Léo indo e fala, putz, agora deu ruim, né? Vou ter que ir também. Aí ele vai também. Fala, já vou salvar você, princesa, né? Sereia, não sei o quê. E aí a gente vê a entrada, a entrada, a entrada do Lute. O Lute entra, já segurou o Léo, já chutou o queixo do Sai, o Sai saiu voando. Lembrando que o Sai manja de haki, manja bastante de haki. O Léo nem tanto, não sei nem se ele tem haki direito, mas o Sai manja de haki pra caramba. O Sai já tem o haki mais forte que o Don Chinjiao, tá bom que o Don Chinjiao já não tá no auge dele mais há muito tempo, mas o Don Chinjiao manjava de haki, tinha haki do rei, né, porra, o Lute mandou o cara voando pra trás, falou tchau, entendeu? Aí o Lute para e fala, olha, seguinte, ninguém, ninguém tem o direito de negar as ordens de um deus. Tenryubito são deuses, você não questiona, você não nega, você segue. As ordens deles você segue. E aí, tipo, todo mundo tá tipo, putz, né, deu ruim. E aí aparece o Netuno, o Neptune, cara, cara, naquele quadro ali, o Papai Noel tá furioso, cara. Ele tá tipo, mano, sabe, cabeça para baixo, sabe, olhar assim. E aí ele vai e fala, não, eu vou bater em todo mundo aqui, eu vou levar minha filha de volta pro mar, junto com os meus filhos, e não importa que a gente não vai poder viver sob o sol, eu não tô nem aí. Você, sabe? E aí a Vivi tenta avisar ele, né, que aquelas pessoas ali da Cipzera na frente dele não são normais. Não são humanos normais, né? Porque eles são muito fortes. E o Neptune, ele tá nem aí não, ele tá indo para cima. E aí a gente vê, num quadrinho do Charles, uma massa, né, saindo ali pelo lado, e do nada, pum, um cara dá uma porrada na cabeça dele com uma massa, e aí a gente vê pelas roupas desse cara no quadro que é um Tenryubito também, e o Charlo sai voando, parece de uma maneira parecida com o soco que todo mundo deu que ele tomou do Luffy, né? Que ele voa assim, ele tá no canto da tela, a bochecha dele toda esmagada pro lado e tal, já apagadaço já. E aí esse Tenryubito que bateu nele fala, olha, desculpa, eu sou um Tenryubito também, desculpa pelas ações desse cara, né? Fiquem tranquilos e tal, isso não vai acontecer de novo, ele tá aqui causando mó treta no local aqui de socialização dos reis e rainhas. Ele olha pro Neptune, e o Neptune olha para ele e fala, putz, não é possível que seja você. E aí ele fala, sou eu, né? Eu era o cara que naufragou lá no reino Ryugu, que é a Fishman Island, e a Rainha Otohime, as palavras da Rainha Otohime, a convivência com ela por um tempo, me fizeram um humano novamente. E isso é muito louco, né, cara? Porque o Mjolsgard, que é esse cara, para quem não se lembra, quando o Fisher Tiger liberou os escravos, o Mjolsgard pegou o navio dele e desceu para Fishman Island porque ele foi buscar os escravos dele de volta. Porque ele, segundo ele tinha uma coleção interessante de homens-peixe escravos. Só que o que acontece? No caminho para Fishman Island, o navio dele é atacado por Reis dos Mares. O navio dele cai em Fishman Island e só ele fica o único sobrevivente, mas ele tá todo ferrado, tá todo machucado. E aí ele tá lá deitado no chão, apontando a arma para todo mundo, falando: olha, vocês vão ter que me ajudar aqui, vocês têm que me salvar. E eu vim aqui pegar meus escravos e não sei o que de volta. E ele apontando a arma para todo mundo, todo ensanguentado. E alguns dos caras que ouvem ele gritando isso, se eu não me engano, eram alguns Piratas do Sol e outros. E alguns dos Piratas do Sol e desses outros homens-peixe eram escravos dele. E aí eles apontam as armas para ele. E aí aparece a Otohime, e se eu não me engano, a Otohime toma um tiro para que ele não tome o tiro. Tá? Ela toma um. Não lembro se era na mão, alguma coisa assim, não sei o que ela faz. E ela era, tipo, ela tinha uma saúde bem frágil, né? Vocês lembram disso. E, se eu não me engano, ela toma um tiro por ele e fala: não, a gente não pode combater violência com violência, não é assim, senão o ciclo nunca vai acabar, a gente nunca vai ter nosso lugar sob o sol e não sei o que. E aí ela protege ele ali no meio de todo mundo, fala: não, seguinte, depois de um tempo ela fala: não, seguinte, eu vou subir com ele pra superfície, vou conversar lá, vou tentar falar com a galera sobre, de repente, a gente conseguir nosso lugar sob o sol, a coisa vai melhorar e tal, não combatam violência com violência, blá 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 blá. Otohime, assim, um exemplo de uma luta
absurda, de uma determinação absurda por uma causa, né, pro povo dela. E aí ela segue junto com ele pra superfície, depois que ele melhora, eles melhoram o navio dele lá e tal, ela segue junto com ele pra superfície. E ela, hoje a gente vê que a influência dela na vida dele foi muito forte. Porque ele fala, ela me tornou um humano novamente. E ele salvou, ele bateu num Tenryubito pelo bem-estar de uma princesa dos homens-peixe, por uma fishman, né? Por uma sereia. E os homens-peixe, eles são tratados como muito baixo na sociedade. Eles são vistos como escravos, eles não têm um lugar para viver sob o sol. De todas as raças, eles são a que está mais abaixo, eu imagino, pelo que a gente vê, né, na história, em questão de nobreza, assim. E o cara bateu no Tenryubito, né, um igual, né, bateu no Tenryubito, que é um igual a ele, em questão de nobreza, por uma sereia. Entendeu? Ele falou, não, você não vai fazer o que você quer com essa sereia aqui, ela tem o direito, ela merece o nosso respeito da mesma forma que a gente merece o dela. Respeite, sabe, é um respeito mútuo que tem que acontecer aqui. Nós não somos melhores do que eles. E eu achei isso muito legal por causa do nome dele, cara. Mjosgard tem um significado muito interessante. Mas falando no nome dele primeiro, antes de eu explicar o porquê o nome dele é esse, ele é um Don Quixote, um Don Quixote, né, vamos dizer, português. E ele é, cara, ele é possivelmente tio ou algum parente do Doflamingo, talvez próximo, talvez um pouco distante, mas eles são da mesma família. E isso é interessante, né? A família do Doflamingo realmente tem alguma diferença neles, cara, dentre os Tenryubito, porque o pai do Doflamingo também era firmeza, ele era um cara legal. Esse cara, ele não era legal, mas ele ficou. Então eu acho que dentro dos Tenryubitos, a família Don Quixote, ela é mais tranquila, né, vamos dizer assim. Ela não é que nem o Charles e o Oswald, que são retardados mentais. Ela é... Desculpa, gente, retardado mental foi um xingamento meio idiota, desculpa. Que são babacas, né. Então, seguindo aqui pro Mjosgard, o nome dele, eu vou precisar explicar um pouquinho de história, línguas aqui. Mas assim, a análise aqui é um pouquinho mais longa e eu vou explicar porque é da hora, vocês vão gostar disso. Tá. Muito tempo atrás, a gente está falando de século IV, século V aqui, tá? Hoje a gente está no século XXI, então dá uma ideia de, né, muito tempo atrás mesmo. Existia uma região da Europa que era a região da Bretanha, né, ou Britânia, né? E essa região tinha o nome por causa do povo dominante ali daquela região, que eram os bretões. Povos germânicos, né, os anglos e os saxões, foram comendo pedaços da Europa ali conforme foram crescendo, e chegou uma hora que eles desceram o sacode nos bretões, né? Eles formaram uma aliança, eram os anglos e os saxões, formaram uma aliança. Eu não lembro se eles uniram, né, e viraram os anglo-saxões, mas eu acho que era uma aliança dos povos anglos e dos povos saxões, que eram germânicos, tinham as mesmas crenças, que era crenças em deuses nórdicos, tá? Só para falar isso. Eles se uniram, bateram nos bretões, derrotaram os bretões, pegaram a região da Bretanha, que hoje a gente tem ali naquela região a Inglaterra, né? Por que o nome Inglaterra? Pensem no nome em inglês, England. É a England, é a terra, a land dos anglos, é a Inglaterra, é a terra dos anglos, que é que eram esses povos, né? Por isso que a gente fala que o inglês é uma língua de origem anglo-saxônica, uma língua de origem anglo-saxã, porque os povos anglos e saxões se uniram, derrotaram os bretões e ficaram com aquela terra ali. E dali surgiu a England, né? A terra, a Inglaterra, a terra deles. Então, continuando. O inglês, ele tem muita influência de mitologia nórdica, né? Então a gente tem, por exemplo, na mitologia nórdica, dois anões construtores, o Sindri e o Brok, né? E se a gente parar para pensar em cimento e tijolo, que eram, né, são materiais óbvios de construção, é cinder, cimento em inglês, e brick, para tijolo. Ou em bloco de cimento, cinder block, né? Cindribrock, cinder block. Olha como é parecido. Olha como tem essa influência. Os dias da semana também, né? Terça-feira, Tuesday, né? É Tuesday, o dia de Tyr. Quarta-feira, Wednesday, é Odin's Day, o dia de Odin, né?
quinta-feira, Thursday, é Thorsday, o dia de Thor, né? Então a gente tem muitas influências nórdicas no inglês que são extremamente fortes e que às vezes a gente não sabe de onde veio, entendeu? Mas falando dessa influência nórdica, dessas línguas que esses povos germânicos falavam, né, os anglos e os saxões, né, que falavam saxão ou anglo, né, não sei, essa influência veio e modificou muito da língua. Mas vamos falar um pouquinho sobre Mjolnir e Asgard, né? Que o nome do personagem é Mjolsgard, né? É uma junção de Mjolnir e Asgard, pelo que eu tô entendendo. Mas é uma junção muito interessante, porque ou o Oda é muito cagado, e isso simplesmente tem um significado absurdo simbolicamente dentro da história, ou ele é muito genial. E eu acho que dessa vez é muito genial, porque é muita coincidência. Porque o Mjolsgard, ele tem uma coisa. Ele é o único Tenryubito que tem um nome diferentão, que tem um nome baseado em mitologia nórdica que a gente viu. Todos os outros são Charlos, Oswald, não sei o que lá, mas nenhum, eu acho, tinha um nome baseado na mitologia nórdica como ele, né? E o que significa Mjolnir? Olha, profissionalismo de novo. O que significa Mjolnir? Seguinte, Mjolnir, né? Ele é farinha. Então, por que farinha? É que o miol, né, o miola, né, que eles tinham, era o verbo esmagar, né? Então, quando você tem o Mjolnir, é como você chamasse ele de esmagador, o pulverizador, o que vai te transformar em farinha, né? E por isso dava a questão daquela força do esmagador, é o martelo esmaga, né? Mas miol seria farinha, né? Mas pode tratar também como verbo esmagar. E o Asgard, né? As vem de anso, que era espírito, divindade, ou no antigo inglês a gente tem até o os, não era God, era os no antigo inglês, que era Deus, né? Uma divindade, espírito. E Gard, ele é um território, era uma palavra que significava um território, mas não um território no sentido de reino, no sentido de casa. Era um território delimitado, por isso que o garden, né, o jardim em inglês, ele é um bom exemplo disso. O garden, o jardim, ele está além da sua casa, mas ainda é o seu território e ele é delimitado por uma cerca. Você estar no seu jardim, você não está na sua casa, mas você ainda está num território que é seu, e existe um simbolismo para que aquele território seja seu através da cerca. Isso é o Gard, né? Por isso que jardim é Garden, né? O Gard de Asgard, né? Ele significa isso, é aquele território delimitado de onde vivem os Aesir, que eram os deuses, né? Então, Asgard é Aesir-Gard, né? O território delimitado onde existem os deuses na árvore de Yggdrasil, que tinha 9 níveis e não sei o que. Não confundam Gard com Hain, né? A gente tem em Yggdrasil Jotunheim, que é o reino, né? O lar dos gigantes. O Hain, ele deu origem à palavra home em inglês, né? Que é lar, é casa, né? E a gente não está falando disso, a gente está falando de Gard, é o território delimitado, né, onde eles vivem, não exatamente o lar e não exatamente o reino, é além, sabe? É um pouquinho além, mas que ainda faz parte do que é considerado deles. Beleza. Então, o que a gente pode definir com o nome Mjolsgard? O ideal seria se o nome dele fosse Mjolgard, mas é Mjolsgard. E eu acho que o Oda pode ter feito isso nessa intenção. Ele é o esmagador, o destruidor de guards, o destruidor de territórios, de cercados, vamos dizer assim. E o que acontece? Os Tenryubito, eles vivem lá em cima, né, no local deles lá, e quem vive ali é considerado Deus, né, em cima da Red Line. Quem vive abaixo é considerado comum. Mas o Mjolsgard, ele está tratando uma sereia, né, como uma igual. E ele fala: a rainha Otohime me tornou humano novamente. Eu virei um humano só por conta dela. Então, o que ele está fazendo? Ele está, simbolicamente, o Mjolsgard é um Tenryubito que ele quebra essa delimitação, porque ele, como Tenryubito, tá lá, mas ele não se vê como melhor do que os outros. Então, ele está quebrando a cerca que faz com que ele seja um deus e com que os outros não sejam, entendeu? Simbolicamente,
Eu acho que é isso que o nome dele significa. Se foi cagada do Oda, ou se foi uma genialidade absurda, eu não sei. Eu imagino que foi genialidade porque é muita coincidência. É muita coincidência mesmo, que seja justamente esse personagem. Muito bem, então seguindo agora, que vocês já sabem o nome e acham muito maneiro, talvez, seguindo agora, a gente tem uma parte que explodiu a cabeça de todo mundo ao ler esse capítulo, imagino, que é os Gorosei aparecem logo depois. E eles estão falando, nossa, a gente não tem tempo para você, nós estamos no meio da reveria, a gente só abriu esse espaço para conversar porque é justamente você que está aqui, cara. Então, fala rápido, né, estamos ocupados, não sei o quê. E a gente vê que é o Shanks. O Shanks está lá na sala dos Gorosei, ele está encapuzado, ele fala, olha, seguinte, eu preciso falar com vocês sobre um certo pirata. Tá, vamos falar um pouquinho sobre o fato do Shanks estar lá primeiro, depois a gente fala sobre essa parada que ele quer conversar. O fato do Shanks estar lá, Lafitte já fez isso, Lafitte já entrou em Maria Joyce, né, uma vez, e me faz pensar que voando é muito fácil entrar em Maria Joyce. Se você voa, você entra lá fácil. Porque o Lafitte voa e ele chegou lá, tipo, dane-se, entendeu? Então eu imagino que talvez isso seja uma confirmação da teoria de que a espada do Shanks, que chama Griffon, seja realmente um grifo, né? Talvez ela tenha a Akuma no Mi do grifo, ou seja, um grifo que comeu a Akuma no Mi da espada, não sei, vai saber. Eu sei que a Akuma no Mi da espada é a do Mr. One, mas vai que tem, sei lá, a Akuma no Mi do sabre, não sei. Mas seguindo, talvez o Shanks tenha chegado lá voando por conta da espada dele poder virar um grifo, né? Levou ele até lá, ele tá encapuzado, dá pra ver que ele não entrou pela porta da frente, ele tá escondido ali. Ele entrou escondido ali. E aí eles pedem pros guardas saírem, e o Shanks fala, olha, quero falar com vocês sobre um certo pirata. Muita gente pensa que esse certo pirata pode ser o Luffy, eu acho que não. Eu acho que é o Barba Negra, como muita gente também já pensou. Eu acho que o Barba Negra tá fazendo algum movimento, alguma coisa, o Shanks sabe, e o Shanks foi avisar. Porque é isso que o Shanks faz. Ele vai e avisa da treta do Barba Negra. Aí a galera vai olhar pra ele e vai falar, não tem nada a ver esse maluco aí, que nem o Barba Branca fez, que nem o Ace fez, e vão ignorar o aviso do Shanks e vai dar merda. É isso. Vai acontecer. Vai dar merda, vai dar merda. É isso aí. Bom, enfim. O capítulo acaba, né? A gente não tem pausa na semana que vem. Que bom que a gente não tem pausa na semana que vem. Esse arco tá um absurdo. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Espero ter sido muito claro na hora da explicação do nome do Miosgard, né, no caso, e todo o resto que eu quis passar aqui. Deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações do canal e deixe um comentário aqui com sugestões, com críticas para o formato, se o áudio tá bom, se o áudio tá ruim, se vocês preferem com corte, sem corte, como é que tá. Sugestões para mim poder melhorar aqui o formato dos vídeos. Agradeço desde já e tchau, tchau.